Hoje, né, a gente tenta falar de uma pessoa que só trazia alegria, né? E por trazer alegria é muito complicado quando você vai falar de uma coisa triste. Tentar remeter a essa pessoa um sentimento de tristeza para que os outros entendam o que a gente está sentindo, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque aquela pessoa que você conheceu, que você conviveu, só te trouxe alegrias. Nas brincadeiras, nas farras, no ensinamento, no aprendizado. Clebinho, para mim, conheci ele há sei lá quanto tempo, há mais de 20 anos. Primeiro foi um professor, depois de professor, ele se tornou um amigo, depois de amigo, ele se tornou um irmão, depois de irmão, ele se tornou uma referência. E como todo bom professor mesmo de verdade, quem nasce com dom, no final de tudo, todos os sentimentos, todas as coisas que ele se transformou para mim, para vários dos nossos amigos, ele voltava a ser o quê? Professor. Ele sempre foi professor da gente. E mesmo a gente, depois de um tempo, eu comecei mesmo, como a maioria dos meus amigos, todo mundo que estava perto, chamando ele professor Clebinho, professor Clebinho, professor Clebinho, porque ele era professor. Depois a gente pegou muita amizade, o convívio da gente se tornou de casa para casa, ia na casa dele, ia na minha, casa da minha mãe, todo lugar que a gente realmente se considera uma família, os amigos, a gente é muito próximo. E são coisas assim que a gente ainda mantém viva isso no interior, né? A gente aqui que é de interior de cidade pequena, a gente tem isso de, de ser mais próximo, ser mais junto, sentir aquele calor, e a gente realmente era isso. E Clebinho, depois de professor Clebinho, se tornou Clebinho, é nosso amigo, vai estar com a gente para sempre. E nesses anos que a gente tava, a coisa mais forte que ficava, qualquer pessoa que tivesse 5 minutos, como a gente diz, de prosa com ele, era uma aula. Isso é unissono, uníssono, e todo mundo fala igualmente e diz que, independente se foi aluno de verdade na escola, se foi aluno na rua, numa mesa de bar, no posto que a gente ficava, é nosso lugar clássico, eu, ele, Dudu, o Chio, os meninos da equipe, todo mundo. É, você, com 5 minutos de fala dele, você aprendia alguma coisa. Às vezes mesmo, o pessoal os mais novos, os alunos dele agora, que tiveram um breve momento com ele, e foi terrível porque deveriam ter tido mais, saberiam muito mais. Ele não era só essa superfície de sabedoria, ele era muito mais. Era uma enciclopédia mesmo. A gente às vezes tinha o costume de, não estava bebendo, conversando, enfim, até é normal mesmo conversando qualquer coisa no meio da rua e tal surgiu uma dúvida. Hoje em dia a gente tem, como já de fala mesmo, depois do advento da internet, né? É mais fácil você buscar, procurar as coisas e tal. Mas às vezes a gente tava conversando assim com ele 5 minutos e vinha uma dúvida na cabeça. Em vez de a gente pegar o celular para tirar essa dúvida, a gente perguntar: Ô Clebinho, tu sabe de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa? Aí menino podia sentar que vinha história, que ele sabia. Era muito difícil ele não saber conversar sobre algo e ter realmente um conhecimento aprofundado sobre qualquer assunto que você imaginasse. Qualquer assunto que você imaginasse. Até vamos dizer, fosse, sei lá, futebol, que ele não era muito apegado, a gente assistiu os jogos da Copa, quando eu tava com o bar ainda, a gente foi lá, aquela coisa, mas se você perguntasse uma coisa, ele ia saber uma curiosidade de um jogador de futebol, que foi o primeiro a fazer tal coisa, que engajou numa luta sobre a cultura, de não sei o que e tal, 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 tal. Ele fazia o link com tudo. Podia ser qualquer assunto. E isso, assim, é o que vai ficar pra gente. Eu acho que o legado dele não foi só como pessoa, não foi só como professor, não foi só como produtor cultural, produtor de cinema, todos os adjetivos que a gente pode dar para ele, todas as qualidades que ele tinha, não é só isso que fica. Eu acho que o mais importante que deve ficar é que existem, lógico, em proporção bem menor, existem muitas, mas ao mesmo tempo bastante, muito poucas, essa é a palavra, muito poucas pessoas especiais que nascem e o mais especial ainda é elas fazerem parte da sua vida. Você vê pessoas especiais na televisão,
distante e tal, mas quando você tem a oportunidade de uma pessoa que você vê que é realmente especial, não é só especial de ser legal, não, mas uma pessoa que faz a diferença, e você poder conviver com aquela pessoa, mesmo que seja por um breve momento, você tem que agradecer que você viveu extraordinário. E conviver com o Clebinho esses anos todos foi isso. Agora ele fica na nossa memória, nos ensinamentos, nos aprendizados. E eu acho que, como o Jade bem falou, isso é uma memória que não é assim, só uma pessoa que partiu. Lógico, todas as pessoas são importantes. Mas o legado dele, fora isso, como o que ele queria fazer, o que ele buscava para essa cidade, tudo que ele se envolveu culturalmente, o Absurdo Iluminado, já citou, que a gente fez mostra de cinema, fez N coisas, lutou até pelo reconhecimento mesmo da nossa, vamos dizer, artista, né? Culturalmente falando, o maior Marinês, lutou por aquela estátua que tem o nome dele lá assinado quando ele foi secretário. Lutou por N coisas aqui, fez conexões com pessoas de outras cidades que são do meio cultural, nos apresentou. Todo mundo tem aquela luta para fazer suas cidades da redondeza também crescerem culturalmente. E ele trouxe isso para cá, que há muito tempo tinha sido deixado de lado a parte cultural. E isso, ele fazendo essa luta e espalhando essa chama dentro da gente, dentro de todo mundo que gostava de ver os eventos, enfim, todas as coisas que ele engajava por isso, eu acho que é isso que tem que ficar. A gente realmente não pode esquecer, porque a gente participou e viveu junto de uma pessoa especial e que buscou o melhor para essa cidade, para os amigos, para a família, para ele mesmo e para tudo que ele pudesse tocar e tentar desenvolver. Tentar mostrar para a gente que as coisas não ficam na superfície. Se a gente realmente se esforçar, como era o dom dele, mostrar a gente, ensinar a gente. Tinha isso nele, né, de professor. Quando ele pressionava a gente, como ouvinte, como aluno, a se esforçar e buscar algo, a gente ia lá conseguir, que ele sempre incentivava dele, ele fazia, nego, dá para fazer. Se dá para fazer, vamos fazer. E a gente fazia. Nem que fosse a coisa mais simples do final de tarde, um churrasco que a gente ia fazer em 10 segundos, ou ou para a gente buscar um projeto maior para tentar alguma coisa. Os meninos que estavam, Dudu, o Chico, que estavam junto deles, sabiam, a gente ajudava tudo fazendo os projetos da forma que a gente podia, que a gente morava longe, tá, uns aqui, outros aqui, mas todo mundo se juntava e ele, como líder, como professor, ele dizia: se dá para fazer, a gente vai fazer. E é assim. Então, acho que para manter a memória dele viva, a gente tem várias coisas que, lógico, com o passar do tempo, agora estamos todos lutados ainda, é difícil acreditar da maneira que foi, mas uma hora a gente vai realmente aceitar que o momento que ele passou aqui não é sobre como ele foi tirado, é como ele estava aqui. Vai representar para a gente uma força para a gente realmente espalhar esse legado e se incentivar novas gerações, novas pessoas, novas crianças que vão nascer, que vão pegar outros professores e com certeza todos esses professores que aí ficam vão citar Clebinho como uma referência para a posteridade da nossa cidade e também fora daqui, para que isso encoraje novos jovens, novos professores tão maravilhosos como temos em São Vicente e por aí, e isso faça mudar a vida desses jovens, para que um dia a gente não esteja aqui falando de perca nem de maldade, a gente esteja falando de ganho e de coisas que a nossa cidade pode evoluir. Então acho que é isso. Eu vou parando aqui minha fala. Eu poderia passar um dia inteiro, dois, três, uma semana falando sobre o que ele representa e sobre os momentos que a gente viveu, sobre todas as brincadeiras, todos os aprendizados, todos os ensinamentos. Mas eu acho que fica isso. A gente tem que manter a memória viva de Kleber. Kleber foi realmente um ser extraordinário e um ser ilustre que passou por essa cidade. Que deve ser lembrado, deve ser homenageado, deve estar. O nome dele tem que ser assinado em mais de uma coisa dentro dessa cidade. E o represente, que a gente olhe e diga: isso foi Kleber. Entendeu? Ele é tão ilustre quanto o Marinês, quanto as outras pessoas que passaram, quanto tudo, porque ele realmente foi um ser extraordinário. Quem viveu sabe, a cidade sabe, todo mundo sabe, e Kleber é presente. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é a palavra do nosso senhor líder, nosso Eliel. Deixar bem claro, gente, que o que a gente está falando aqui em nenhum momento tira a responsabilidade. Nós queremos sim que aquele que cometeu esse ato, que assassinou, não tem outra palavra, que assassinou o nosso professor Kleber, que a justiça seja aplicada com o maior rigor.
com maior rigor. Né? Uma morte terrível, sem direito à defesa, covarde, foi covarde. O que nós queremos é que a justiça seja aplicada com maior rigor, para que isso não venha acontecer novamente. E quem é de responsabilidade daqueles que mandam o poder vicentino, observar quantas, do outro lado, né, observar quantos estão aí na rua, como acabou de falar o senhor Lee, em coisas ilegais e que tem um descaminho terrível e que acaba ceifando a vida dos inocentes. Tem que atacar com a justiça, mas atacar na ponta com a cobertura social, onde o governo, quando eu digo governo, o Estado brasileiro, quando eu digo Estado brasileiro, o município vicentino, colocar a mão, ser presente nas tragédias sociais que nós vivemos. Todos. E isso não é de um governo agora, mas é aquele que está hoje, tem que ter uma ação diferenciada. Né? Infelizmente, só acontece essas coisas de despertar quando acontecem essas tragédias. É um alerta. Então, o que é que nós estamos dizendo? O legado do nosso professor Clebinho vai continuar sim. Aquele que ceifou a sua vida deverá responder. É isso que nós esperamos, é isso que a sociedade vicentina espera, com o maior rigor dentro da lei, com o maior rigor dentro da lei, para que seja punido pelo que fez.